Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Gente, olha que interessante, tá? Eu estou estudando a apostila de História da minha faculdade, né? Da faculdade que eu curso, e menciona, eu estou na matéria História das Religiões, né? E, e olha que legal, né? Na página 115 da apostila faz o seguinte, ó. Olha que interessante. O cristianismo em Roma, em seus primeiros momentos, foi visto como ilegal e seus membros eram violentamente perseguidos. Na verdade, sequer era visto como uma religião, mas como uma espécie de seita dos judeus, que de fato o cristianismo é uma seita judaica. O cristianismo é uma seita judaica. Em seus primeiros momentos, era praticado por pessoas marginalizadas, pobres e poucos consideradas pelos romanos, visto que a religião do Império Politeísta era tido como oficial. E para exercer um cargo público, por exemplo, era obrigatório segui-la. O cristianismo em Roma, pouco a pouco, foi responsável por atualizar certas atitudes altamente condenáveis dos romanos. Como exemplo, cito o ato de abandonar crianças não desejadas, bem como minar os fundamentos do império, como a escravidão e a violência, instrumentos sem as quais seria impossível mantê-lo. Até isso acontecer, os cristãos eram torturados em praça pública, seus bens eram confiscados, como se conhece melhor, eram atirados nos anfiteatros para serem devorados por animais selvagens. Eu achei muito interessante esse capítulo aqui, esse parágrafo aqui, porque ele mostra, como na live que eu gravei, da lição dos Costa Batini, e eu falei sobre as questões culturais, as mudanças culturais, elas levam tempo. Você vê que o cristianismo, pouco a pouco, ele foi extinguindo a escravidão, ele trabalhou a questão de adoção de crianças, né? As crianças que eram julgadas, abandonadas por seus pais, né? Elas eram adotadas pelos cristãos. E isso é interessante, por quê? Porque o cristianismo muda isso. Aí eu pergunto, alguém vem e fala do feminismo. Ué, mas olha quem acabou com a escravidão, olha quem começou a tornar as pessoas iguais. Os cristãos. Num momento muito mais difícil para a história, da história humana, né? Onde que você tinha a escravidão, a violência, né? Como instrumentos de manter o poder, né? E por aí vai. E por causa disso morreram, muitos cristãos morreram ao longo do século. Mas não, claro, né? Ninguém fala isso, né? Aí olha que legal. Depois de séculos de perseguição aos cristãos, Constantino, imperador romano, resolveu em 313, com o Édito de Milão, parar a perseguição aos cristãos. Isso simplesmente fazia com que os cristãos fossem tolerados no império, sem que sua religião fosse tida como prioritária. Parece excelente, não é mesmo? Sem dúvida, seria se você morasse em Roma e sofresse terríveis perseguições, precisando viver na ilegalidade. Contudo, em 7 de março de 321, ele promulgou o primeiro decreto dominical. É interessante que você tem Constantino, o homem que amansa essa relação entre cristãos e Império Romano, porque os cristãos vinham crescendo muito, né? Vinham crescendo muito, e é muito, muito interessante isso. Tá? Então, aí você tem aqui o primeiro decreto dominical. Na verdade, uma pessoa muito tempo atrás perguntou assim para mim, olha, mostra na história onde que você teve aí Constantino fazendo um decreto dominical. Bom, essencialmente, a apostila da faculdade de História está trazendo isso, né? Trazendo essa referência ao decreto de Constantino. Mas o que eu queria mencionar mesmo, é essa cena, que os cristãos, pouco a pouco, foram responsáveis de mudar o conceito de escravidão e de adotar crianças não desejadas, né? Porque os romanos simplesmente abandonavam, né? Interessante que você tem uma prática hoje que é um pouquinho pior, que é o aborto, né? Você tem hoje, não, se você não quer a criança, você mata ela. E quem mudou isso foram os cristãos, né? Na época dos romanos você ainda tinha como pegar essa criança e adotar. Hoje, nem isso estão dando mais opção, né? Você tem que matar ela. Então veja como que essa sociedade hoje ela é muito mais cruel do que os romanos foram, né? Essa é a minha observação. E também eles falam aqui, fala que mudou-se o conceito de escravidão e violência. É interessante que
no sistema comunista hoje você tem a escravidão e a violência. Se você pegar em Cuba, ninguém sai de Cuba sem autorização do governo ali. Você não tem a liberdade. Mesmo se você tiver dinheiro, mas você não tiver autorização do governo, você não sai de Cuba. Né? E muitos fogem de lá. Então você tem aí a escravidão e você tem o uso forte da violência em Cuba, China, Rússia, Coreia do Norte. Então você tem impérios, né? Nações muito mais cruéis do que o Império Romano em si. Né? Mas ele manteve sua força através da escravidão, da violência, abandonava e o cristianismo mudou isso. Tá? E era isso que eu queria enfatizar para vocês. Né? Eu achei muito legal essa observação, beleza? Deus abençoe seus estudos, até o próximo vídeo, tamo junto.